Língua portuguesa. Quanto aos conteúdos já dados e quanto ao resumo já feito, só resta levantar algumas questões relacionadas à matéria, fazer algumas perguntas para solidificar o conteúdo na memória. Primeira pergunta: qual é o objetivo da gramática? Eu expliquei qual é o objetivo da gramática. Segunda pergunta: em que posição a língua portuguesa ocupa como a língua mais falada do mundo? Terceira pergunta: quais são os países da Europa, América, África, Ásia que falam a língua portuguesa no mundo? Quarta pergunta: fala das línguas que fizeram emergir até chegar à língua portuguesa. Quinta pergunta: o que é o proto-indo-europeu? Sexta pergunta: de que origem era a comunidade que falava o proto-indo-europeu? E em que ano? Sétima pergunta: quem foi William John? E qual foi a sua teoria? E essa pergunta vai levantar, que vou considerar como a pergunta 8, quais são os cientistas que corroboraram a teoria do William John? Vamos lá, essa pergunta é número 9. Quais são os idiomas que vieram do proto-indo-europeu? Pergunta número 10. Como o latim se expandiu e onde se estabeleceu? Pergunta número 11. De que origem é a língua portuguesa? Essa pergunta é meio... traz uma ponte que chega a ser difícil de atravessar. De que origem é a língua portuguesa? Pergunta número 12. Fala dos períodos literário, do período arcaico, do período médio, arcaico, médio, o período clássico e o período imperial. A pergunta número 13. O que é o latim vulgar? Pergunta número 14. Como o latim vulgar evoluiu? Pergunta número 15. Quais são os 2 grandes domínios linguísticos que havia na Península Ibérica? Eu tinha explicado a respeito dos 2 grandes domínios linguísticos na Península Ibérica. Pergunta número 17. Como eram divididos as regiões na fase da conquista? Na fase da conquista, como é que eram divididas as regiões? Eu também lembro de ter abordado a respeito. Mais uma pergunta. A partir da pacificação, como eram divididas as províncias e quais foram as outras divisões? Quais foram as outras divisões administrativas?
A pergunta número 19. Fala da zona mais setentrional da Península Ibérica. E em que ano, essa aqui é a pergunta número 20, vou considerar com a pergunta número 20. Em que ano se deram os golpes com objetivos de invadir a Península Ibérica? Em que ano se deram os golpes com o objetivo de invadir a Península Ibérica? Uma pergunta interessante. Por quê? Porque eu aí não estou a perguntar, não estou a querer saber ainda qual foi o povo ou quem foram, né? Mas vou considerar isso na pergunta número 21. Quais foram os povos que invadiram a Península Ibérica? Essa fica a pergunta número 21. A pergunta número 22. Tratavam-se de quem? E como eram conhecidos pelos povos ibéricos? Porque quando depois de invadir a Península Ibérica, não vou dizer aqui o nome, esse povo ficaram conhecidos como quê? Tá bom, senão vou chegar na resposta, não tem como. Pergunta número 23. Como era a sua influência linguística na Península Ibérica? Pergunta número 24. Por quanto tempo dominaram a Península Ibérica? É importante. Pergunta número 25. Quais são as novidades léxicas que os povos germânicos deixaram? Pergunta número 26. Cita algumas léximas do português que têm raízes árabes. A pergunta número 27. Onde começaram os romances hispânicos? 28. Pergunta número 28. Onde se estabeleceram os reinos cristãos? Pergunta 29. Fala das cidades reconquistadas pelos movimentos de reconquistas. Em que ano Portugal emergiu como reino independente? E quem reconheceu? E onde? Tem aqui o nome da conferência, não vou dizer. Pergunta número 31. De que descende a língua portuguesa? Pergunta número 32. Quais são as escrituras que confirmam isso? Pergunta número 33. Fala das inovações de Taisser. Eu costumo dizer Taisser, porque... mas tudo bem. Só para compreender. Depois tem a pergunta número 34. A formação do quadro vigente hoje na Europa é através de quem? Pergunta 35. Qual é a primeira língua afastada do latim e qual é o texto mais antigo dessa língua? Pergunta 36. Qual é a primeira língua a afastar-se do latim e qual é o texto mais antigo dessa língua? Essa aqui é 36. Só estou a tentar repetir. Porque a pergunta 37 eu peço para citar os textos mais antigos. Atenção. Os textos mais antigos. Não vai dizer, não, eu já respondi isso na 36. Não, perguntas diferentes. Pergunta número 38. Fala do primeiro e do segundo período do galego-português em Portugal e na Galiza. Pergunta 39. Qual foi a data da impressão da gramática e qual é o nome do autor? Pergunta 40. Como se propagou a língua portuguesa? Fala do crioulo. Pergunta 41, número 41. Fala dos contributos que permitiram o enriquecimento da língua portuguesa. Pergunta número 42.
Fala das palavras convergente, divergente, via erudita e via popular. Tem uma pergunta, fala da evolução fonética e semântica. Vamos considerar essa pergunta como a pergunta 43. Então, caso eu acho que em concursos públicos, uma dessas perguntas não vai falhar. Vocês que serão os futuros burocratas, né? Para os futuros capitalistas não é necessário, mas para os futuros burocratas e servidores, quer dizer que eu posso dizer do governo, terão que passar por uma dessas perguntas, serão avaliados mediante essas perguntas. Então, o conteúdo já está dado, tem o resumo, responder às perguntas e em função dessas perguntas as respostas vão se solidificar na memória. É muito importante, também não só para o concurso público, mas porque é a língua que a gente usa na comunicação diária, então é importante conhecer alguns aspectos relacionados à nossa língua oficial. God bless.